Olá, meu caro amigo e seguidor. Seja bem-vindo a mais uma live diária da Reflexão Matinal, onde eu convido você para irmos juntos em direção ao nosso coração para lá. Como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo com que elas cresçam, floresçam e frutifiquem. E, ao mesmo tempo, também precisamos cavar masmorras aos vícios que não conseguimos arrancar do nosso coração, enterrá-los bem fundo para que não atrapalhem a nossa caminhada. A nossa reflexão de hoje é do Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 32, onde ele diz: E tu, quando te convertes, confirma teus irmãos? Não é tão fácil a conversão do homem quando afirmam os portadores de convicções apressadas. Muitos dizem, eu creio, mas poucos podem declarar que estão transformados. E as palavras de Jesus a Simão Pedro são muito simbólicas. Jesus as proferiu às vésperas do Calvário, na hora grave da última reunião com os discípulos. Recomendava ao pescador de Cafarnaum que confirmasse os irmãos na fé quando se convertesse. É bom lembrar que Pedro sempre foi o seu mais ativo companheiro de apostolado. O mestre preferia sempre a sua casa singela para exercer o divino ministério do amor. Durante 3 anos consecutivos, Simão presenciou acontecimentos assombrosos. Já imaginaram estar junto de Jesus e vê-lo curar leprosos? Naquela época não havia remédio para a lepra. Não. Quem pegava lepra era apartado da sociedade, ia viver num vale dos leprosos, esperando a morte. E Pedro viu Jesus curar leprosos. Também viu fazer com que cegos de nascença voltassem a ver, loucos que recuperavam a razão e não eram loucos, eram muitas vezes espíritos atormentados por obsessores, que hoje, muitas vezes, nós internamos em um hospital psiquiátrico, à custa de louco, mas simplesmente são médiums que têm acesso ao mundo espiritual. E Pedro, pouco tempo antes, tinha se deslumbrado com a visão de Jesus transfigurado no Tabor. Assistir à saída de Lázaro da escuridão do sepulcro e, no entanto, ainda não estava convertido. Seriam necessários os trabalhos imensos de Jerusalém, os sacrifícios pessoais, as lutas enormes consigo mesmo, para que pudesse converter-se ao Evangelho e dar testemunho do Cristo aos seus irmãos. Com certeza, muitos de nós somos iguais a Pedro. É claro que não temos acesso a conviver com Jesus e muitas vezes comentamos que eu só acredito se ver o Espírito materializado na minha frente. Olha só. Muita gente diz isso. Tem pessoas que vão ao centro espírita por curiosidade para ver se algum espírito se materializa. A época da materialização já passou. No início do fenômeno das mesas girantes,
em 1840, 1850, quando as mesas girantes se espalharam pelo mundo, logo a seguir, espíritos, ou seja, médiums de materialização, auxiliaram os cientistas a confirmar a existência dos espíritos desencarnados, uma vez que eles se materializavam, utilizando o ectoplasma do próprio médium. Mas esse período de prova científica já passou. Hoje até os médicos já aceitam a existência do espírito desencarnado, tanto que no CID, que é o Manual de Psiquiatria, tem uma classificação lá que significa a influência dos espíritos desencarnados sobre os encarnados. E muita gente ainda não aceita e tampouco ainda será convertido nesta encarnação. Por isso que Emmanuel comenta: muitos dizem eu creio, mas poucos podem dizer estou transformado. Um exemplo, Paulo, que antes se chamava Saulo de Tarso, perseguidor dos cristãos, quando Jesus se materializa para ele às portas de Damasco, ele fica cego, é necessário um outro trabalhador do Cristo curar a sua cegueira, lhe restabelecer a visão, e ele ainda ficou 3 anos estudando, para depois se apresentar em Jerusalém aos apóstolos pedindo autorização para difundir o evangelho pelo mundo todo. Para os apóstolos, naquele momento, o cristianismo era uma seita do judaísmo, era só para judeus. Paulo teve essa visão geral e realmente se transformou de inimigo em defensor de Jesus. Nós ainda estamos muito longe de sermos Paulo, mas acredito que todos nós já estamos a caminho do eu creio. Já dizemos eu creio porque é farto material comprovando a existência e a sobrevivência do espírito. Se não acreditamos, é problema nosso. Quando chegarmos na parte espiritual, vamos ter problemas para nos inserir lá. Então, é melhor acreditar e se transformar para chegar no lado de lá numa boa. Amigo seguidor, obrigado pela companhia, fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então.